muito bom. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje de volta com esse tema maravilhoso, a inflamação e o cérebro, turbinando o cérebro, né, gente? A gente sabe que o mal, né, do mundo hoje, eles estão classificados dentro de uma única questão muito séria, né? Que são doenças inflamatórias sistêmicas, que são a raiz, a base de todas as estatísticas das doenças relacionadas à neurodegeneração, a diabetes, a Parkinson, Alzheimer, obesidade, sedentarismo, todos esses fatores, todos esses agentes patológicos são todos agrupados e relacionados aí dentro dessa estatística de doenças sistêmicas inflamatórias, que inclusive inclui o câncer, né? Então, assim, a gente precisa ter a demanda na nossa vida, na nossa rotina, o pensamento da prevenção. E hoje, nessa manhã abençoada, eu tenho um casal maravilhoso aqui comigo, que eles já estão por aqui, que é o Jonathan e a Raquel. Eles são especialistas e acompanham e ajudam muita gente que tem, né, são portadores da doença de Parkinson. E hoje eles vão estar falando sobre esse trabalho maravilhoso que eles fazem e vão dar dicas preciosíssimas para nós, que temos muito interesse em como melhorar o desempenho do nosso cérebro, como evitar doenças da cognição, doenças que levam à neurodegeneração. Então, vamos ver, colocar eles aqui na nossa conversa. Bom dia, Sally. Que bom que você está aqui com a gente. Que Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua vida com poder e graça. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Raquel. Um prazer em conhecer vocês. Vocês são muito lindos. Sejam bem-vindos aqui. Eu tô acompanhando já tem um tempo o trabalho de vocês. Vocês fazem um trabalho incrível. Eu queria parabenizar vocês de estar sinalizando tanta ajuda, tanta coisa boa, tanta paz, né? Nesses dias que a gente vive com tanta dificuldade, com tentando catar aí os caquinhos aí dessa pandemia, né? Que afetou muita gente, né? A gente hoje, quando fala de doenças neurodegenerativas, a gente nem está falando do envelhecimento mais, né? A gente está hoje falando de pessoas jovens e a estatística está cada vez mais precoce, né? Os acontecimentos, os acometimentos estão cada vez mais precoce e ter aqui vocês aqui para dar todas essas dicas, para falar desse tema tão relevante, é um privilégio para mim. Muito obrigada por vocês terem aceitado o meu convite, por vocês estarem aqui comigo hoje, pelo tempo de vocês. Olá, Eu queria... bom dia. Bom dia! Muito obrigado pelo convite. A gente está muito feliz também. Olha, eu queria assim começar. Vou me apresentar rapidinho e já vou deixar vocês se apresentarem, porque assim eu estou muito feliz porque a gente se conectou de um jeito muito legal, muito divertido. E assim, a gente percebeu numa conversa ontem que a gente tem assim muitas coisas em comum, principalmente o propósito, né? Que é promover algo que acrescente, que traga conhecimento, né? Os meninos também são estudiosos, trabalham com pesquisa, têm comprometimento com a vida acadêmica, né? Eu, para quem não me conhece, eu sou Marcela Couto, eu sou especialista em reabilitação neurológica, eu atendo todo tipo, né, de pessoas que vêm com déficits neurológicos, então são várias doenças, não só o Parkinson. E eu estou aqui, assim, numa divulgação de um projeto, né, uma linha clínica que eu resolvi seguir, criar, que eu coloquei muitos princípios relacionados à neuroproteção
e neuromodulação juntos, né? Então, hoje eu trabalho com a neuromodulação associado a vários recursos que têm a característica de impacto sistêmico. Então, eu hoje ofereço para os meus pacientes estímulos dentro das suas capacidades. A gente ajuda o paciente a encontrar o seu limite, a sua capacidade máxima de desempenho, e a gente trabalha dentro disso. O estímulo com exercício aeróbico que gera neuroproteção e todos os princípios, né, da neuroreabilitação, né, em que a gente tem a repetição, que a gente tem a variação da tarefa, que a gente tem aí uma reconfiguração do modo de viver que ajuda a pessoa a, de uma maneira intensa, encarar a vida de uma outra forma, abraçar a vida com mais força, que eu falo, sabe? Então, assim, a gente, nessa visão integral, a gente entende que não é só exercício, não é só terapia medicamentosa, não é só uma linha, né? A gente tem que convergir, várias linhas têm que estar juntas associadas, inclusive o espiritual, o emocional, né? E a gente caminha nesse sentido, tentando ajudar as pessoas nesse propósito, né? Então, uma coisa que eu priorizo muito, que a primeira conversa que eu tenho com o paciente é a repaginação da rotina, sabe? A gente encarar que a vida precisa ser cheia, feita de mudanças e novas possibilidades. A gente precisa estar aberto a isso, né? E vocês sinalizam isso muito bem, né? Então, assim, hoje eu vivo um momento muito especial, porque depois de muitos anos trabalhando como pesquisadora, eu estou num projeto novo, numa cidade nova, que eu me mudei para Araraquara há pouco tempo, e hoje eu integro um corpo clínico que se chama EASY. E é um corpo clínico que pensa no paciente com muito amor, muito diferenciado, muito especializado. E, e assim, paralela profissional, que é comprometida com a pesquisa, que está pensando aí em protocolos, em projetos diferenciados, eu estou divulgando o projeto Neuroshaping, que é o nome que eu coloquei na reunião das técnicas que eu consegui agrupar, né? Eu, pensando no paciente neurológico, eu tenho vários credenciais internacionais em que eu disponibilizo para o paciente, né, com terapia robótica também associada à tecnologia, né, e a neuromodulação. Então, eu achei esse lugar maravilhoso para é, esse novo propósito de caminhada, né? De estar também no consultório e disponibilizando as coisas novas, diferenciadas da pesquisa para os pacientes, né? Essa é a minha intenção, é o meu propósito. E o que eu queria dizer sobre o Easy, que é o lugar que eu estou trabalhando, é que eu também tenho os meus processos, né, Jonathan, Raquel? A gente tem os nossos processos, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem já o nosso processo de reabilitação que a gente não é diferente de ninguém, a gente precisa prevenir, a gente precisa se cuidar. E hoje tem muita gente nova no meu perfil e eu sinto que eu preciso recontar a minha história, sabe? Eu passei por 4 gestações, eu tive problemas assim metabólicos, aumento de peso, e hoje eu tô assim num processo muito bom que eu já consegui, assim, tá muito próximo do meu peso ideal. Eu ainda tenho uma caminhada pela frente, mas eu queria dizer assim que a gente coloca um monte de regra, um monte de dica, né? E eu queria me colocar aqui nessa minha apresentação como alguém que também se cuida, que também precisa de cuidados, sabe? Que eu acho isso muito importante, sabe? Então, hoje, assim, eu tô lá no ISE sendo cuidada pela doutora Mariana Carvalho Oliveira, que ela é endócrino. Eu também faço acompanhamento com a Nutri Carolina Rocha. E a gente lá também tem a Andressa Passini, que ela é fono, que ela está super apta a receber esses pacientes da demanda do Parkinson, né? Então, eu queria deixar aqui não sei se é um desabafo, se é uma apresentação, mas dizer assim que a gente
se esforça para dar o máximo, né? E a gente também aplica na nossa vida, porque a gente também precisa de tudo isso que a gente vem falado, né? Então, assim, a nossa vida é cheia de superações, a nossa vida é cheia de lutas que a gente precisa encarar de frente e tocar o barco, né? E aí eu queria passar a palavra para vocês se apresentarem, dizerem a jornada de vocês, dizerem a inspiração de vocês, para a gente inspirar esse povo aqui de manhã, nessa manhã tão gostosa, né? Obrigado por todo mundo que está aí com a gente. Obrigadão. Ah, ótimo. Nós estamos também muito felizes, né, por estar aqui. Eu acho que eu sempre falo que é importante todo. Não dá para a gente trabalhar sozinho, né? No mundo não dá para a gente trabalhar sozinho. E encontrar pessoas que têm o mesmo propósito, né? Têm uma visão parecida, faz fortalecer bastante a nossa missão, né? Eu sempre falo que a gente tem a missão. Mas antes, né, vou me apresentar, eu sou Raquel, sou nutricionista, né? Por muito tempo eu trabalhei ali no começo da carreira mais com a nutrição esportiva, funcional. Depois eu já fui trabalhar também com os fitoterápicos, né? Foi uma área que eu gostei bastante. E desde o ano passado, assim, na verdade, o Jonathan já trabalhava há um tempo antes, ele vai se apresentar, mas já trabalhava um tempo antes com o Parkinson, né? Mas, assim, a gente começou esse propósito lá fora, porque antes o Jonathan era mais uma coisa localizada, né? Já vai fazer um ano agora, em abril, né? Tava até conversando sobre isso, muito feliz, porque esse projeto foi algo que a gente começou de uma forma, né, que deu um clean de madrugada, literalmente de madrugada, né? Aquela coisa que eu tenho um hábito de ter ideias assim. Eu acho que são os momentos mais relaxantes, né? Que é banho de madrugada, né? Vem aquela inspiração. E eu no telefone, nessa época, o Jonathan estava no Rio, ou estava em Minas. Tá vendo? Minas, isso. Estava, né, finalizando o processo ali do mestrado. E eu falei, uau, o que que você acha de um projeto com parkinsonianos, né? E deu aquela ideia, né? E ao longo do tempo a gente foi tentando desenvolver com uma certa dificuldade de tempo, né? Porque na época a gente tinha passado um concurso e tudo, né? Para nutricionista do Bombeiro do Rio de Janeiro. E a gente nesse processo, né? Uma correria. Mas depois a gente viu que era isso que a gente queria mesmo, né? Então por isso que a gente foi correr atrás, né? Porque a gente viu que tem um propósito, a gente traz alívio, um bálsamo na vida das pessoas, né, que recebem essa notícia que muitas vezes no momento é devastadora ali, né? Então, Sim. o que a gente pensou foi justamente tentar trazer uma leveza para uma dificuldade, né? Ou seja, trazer mesmo uma Notícia boa. uma notícia boa em meio a tanta coisa que realmente a pessoa chega ali, né? Entregam algo para ela, uma notícia, e ela não sabe, né, para É onde que eu isso que vou. eu sinto quando eu olho o trabalho de vocês. Eu sinto como se vocês estivessem doando um carinho, sabe? Quando a gente olha assim as coisas que vocês falam e as dicas e a ajuda que vocês sinalizam. Legal. Exatamente, exatamente. E eu, Jonathan, comecei desde a graduação, desde o segundo ano da graduação, eu já comecei a atuar com Parkinson, né? Eu comecei entrando num grupo de pesquisa, né? Minha iniciação científica começou a ser desenvolvida com parkinsonianos, com uma galera lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E desde então, nunca mais deixei de estudar Parkinson, nunca mais consegui sair desse assunto, que é algo que me faz querer trabalhar, né, realmente. É algo que me move realmente, ajudar parkinsonianos. Eu sinto que é algo que está dentro de mim. Eu comecei a me interessar pelo assunto pelo fato de ter na minha saúde já uma pessoa com doença neurodegenerativa, né? Minha avó tem Alzheimer, então isso me motivou a estudar. E quando eu conheci o Parkinson, isso me fez sentir um prazer muito grande, o prazer em ajudar a pessoa, né, com a doença de Parkinson. E eu resolvi, né, atuar em outras áreas, né, após a minha formação. Atuei em clubes de futebol, atuei na parte clínica, atuei em academia, atuei em todo tipo
de meios, né, que o nutricionista pode atuar, mas faltava alguma coisa, eu sentia que faltava alguma coisa. E aí Raquel me motivou, né, a estarmos desenvolvendo esse projeto juntos. E hoje a gente desenvolveu, né, o método Progressão do Bem, que é um método em que a gente vai avançando de fases, né? A gente vai ajudando o parkinsoniano não só nos sintomas dele, mas a gente vai ajudando de modo que a gente consiga chegar, e obviamente isso não é apenas uma competência da nutrição, mas é todo o trabalho multidisciplinar que a gente faz, mas a alimentação é um meio que a gente pode alcançar isso, que a estabilizazação, né, da progressão, que a gente já viu que é possível. Então, a gente... Não, e é tão lindo, né? Eu vou falar aqui para as pessoas que, de repente, não tá nesse meio, né? E tá aqui porque quer aprender a turbinar o cérebro, né? Que eu acho que muita gente vai procurar o conteúdo por causa disso. O Parkinson, gente, tem uma particularidade muito importante porque a alimentação de um jeito muito expressivo, ela pode inibir a atuação do próprio medicamento. Então, assim, é muito séria a abordagem nutricional. Ontem eu até postei, assim, um capítulo do livro, né, que tem um título dedicado justamente a isso. Por quê? Porque se a pessoa pode fazer o tratamento recomendado pelo médico, mas se ela não se alimentar adequadamente, mais do que do processo de progressão ou não, ela pode comprometer o próprio processo medicamentoso, né? Então, é muito sério, é muito relevante ter os dois aqui especializados nesse tema. Parabéns aí aos dois. Verdade. E aí, além de toda essa interação medicamentosa que ocorre, a gente atua em áreas que as pessoas não enxergam, que no caso, a gente já vai entrar no assunto, é a questão da inflamação, que é algo oriundo do Parkinson. Hoje a gente pode falar que a doença global é a inflamação, né? Exatamente. A condição global, não é a doença, porque ela gera as doenças, né? Mas a Exatamente. condição né, o disease, né? A principal característica hoje mundial é a inflamação, né? E aí a gente vai ver algumas doenças onde ocorre a inflamação do Parkinson. É algo já bem estabelecido que a inflamação está presente. Aí se a gente vê a pessoa com doença de Parkinson, e aí pegou Covid recentemente, e aí está acima do peso, que também gera inflamação. Imagina, são todas condições inflamatórias. Então, as pessoas precisam ficar cientes da importância de nós entendermos, né, o manejo da inflamação, como que a gente pode ajudar ou como que a gente pode piorar. Né? A gente consegue enxergar, assim, a gente enxerga o problema dela, né? A consequência. Então, às vezes as pessoas não se ligam nisso, justamente por não verem, né? Porque elas querem ver ali alguma coisa acontecendo. Mas quando a gente falar, a gente precisa modular essa inflamação, trabalhar com isso, então fica um pouco subjetivo na mente das pessoas, né? Fica bem voando. Exatamente. E aí as pessoas, quando elas vão estudando, elas vão vendo que isso é muito mais profundo, que isso pode começar no intestino, né? E isso daí pode gerar uma série de consequências, pode influenciar numa disfunção mitocondrial lá para frente, prejudicar a função energética, e aí vai trazer uma série de consequências neurológicas também. A pessoa vai começando a sentir dor de cabeça, vai começando a ter falhas na memória, vai sentindo que está havendo um declínio cognitivo, né, ao longo do tempo, só que ela não entende que começou lá atrás, né, nos hábitos alimentares dela. Então, o nosso trabalho é de conscientização, é de realmente ensino, realmente educação, para que a pessoa compreenda e ela mesma tome... A gente preza pela autonomia da pessoa, que ela mesma aprenda tudo isso e ela escolha os alimentos da forma correta, obviamente com um acompanhamento nosso, mas a gente quer ensinar todas as pessoas acerca desse assunto. Uhum. Eu tenho um conteúdo, uma live, foi a primeira live que eu fiz com uma amiga que ela chama Priscila Sarkis. Ela é de Cuiabá e ela é especialista em materno-infantil. Ela tá até aqui na live com a gente.
E nós falamos muito sobre microbiota e sobre isso que você acabou de falar, sabe? Então, a gente tem esse conteúdo dando uma dica com uma ênfase em criança. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá. Ótimo, né? A Que gente sabe que maravilha! começa tudo aí, né? Quando a gente vê o tipo de parto, a amamentação, né? A gente vai ver qual foi o tipo de realmente colonização que teve ali da criança. Tudo é bem no início mesmo, né? E quando a gente vê que as pessoas às vezes não se ligam a esses detalhes que parecem relevantes, né? Às vezes chega no consultório, a gente pergunta, a gente dá o questionário, né? Que tipo de parto, né? Que foi? E às vezes as pessoas ficam, né? E E pode aí, parecer uma ladainha, pode parecer clichê, cansativo de falar de prevenção, mas, gente, pelo amor de Deus, dá muito mais trabalho tratar, é óbvio, né? Mas dá muito mais trabalho tratar do que prevenir. Eu até falei na chamada agora, né, no Store. Você acha difícil prevenir? Dá um trabalhinho a prevenção, você se organizar, você mudar, né? Você correr atrás de informação, né? Ir atrás do Jonathan, da Raquel, que é uma delícia, não é um trabalho, mas assim, tratar dá muito mais trabalho, é muito mais oneroso. Então, vamos fazer o esforço da prevenção, né? Que depois que a gente está nesse caminho, a gente vê que não é esforço, que é prazeroso, né? e isso daí realmente é muito mais complicado, até porque a gente vive num momento que a gente não pode deixar de falar de dinheiro, né? É uma situação tão difícil do país, quando a gente deixa para tratar a doença, isso daí vai sair muito mais caro. Sim, Não é? Aí não vai ser só a gasolina que a gente vai reclamar, o preço da carne que a gente vai reclamar dos medicamentos, porque não é barato. Dependendo do medicamento, pode sair caro. Então, as pessoas têm que pensar que ia sair mais barato também a sim, prevenção. com certeza. Então, e já entrando nesse assunto de intestino, né, quando a gente fala de intestino para modulação de inflamação, a gente não pode deixar de falar da hipermeabilidade intestinal, que é quando a gente consome muito açúcar, muita gordura saturada de cadeia longa, né, muita gordura trans, muito sódio. Quando a gente consome determinados alimentos com desses nutrientes, isso daí vai fazer com que o intestino, que possui uma barreira naturalmente, passe a aceitar tudo. Né? Tudo vai entrar com muita facilidade no intestino. E E o que entra dependendo para onde? no sangue, né? Aí no sangue vai parar no cérebro, né? Exato. Que vai ser distribuído para todo o corpo e aí vai parar no cérebro, né? E Só te cortando, essa é uma mentalidade que as pessoas têm que ter, né? Porque acho que elas pensam que é tudo meio que seccionado, né? Cabeça só aqui, intestino é só ali, fica parado ali. Não, tudo vai acontecendo no corpo, né? do intestino ele vai para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea vai parar no corpo. Só que determinadas pessoas elas podem ter o que a gente chama de neuroinflamação, né? Que é algo bem grave, é algo que, se não tratado, né, a gente pode ter sérios problemas no futuro, né? Porque tá lá, o intestino está aceitando tudo, né? Tá super permeável, tá aceitando tudo. Vai aceitar substâncias que vão se alocar lá e vão estimular um processo inflamatório, que muitas vezes é subclínico. Muitas vezes a gente não consegue observar os sinais, os sintomas claramente dessa condição de inflamação. Só que está acontecendo lá, mesmo que em baixo grau está acontecendo. E aí isso daí vai parar na corrente sanguínea e depois vai para o cérebro também. E aí a pessoa começa a ter dor de cabeça, começa a ter perda de memória, declínio cognitivo. Acumular, né, as enzimas, as proteínas que Exatamente. não deveriam estar ali, né? Porque quando o Jonathan fala de entrar, gente, é como se o intestino fosse uma trama e essa impermeabilidade ela abrisse uma fendinha, uma portinha e entrasse moléculas maiores e toxinas e coisas ruins que a gente sabe, né, que o intestino é o fruto do filtro, né, de tudo que não serviu. Então, essa coisa que não serviu, que deveria ir embora, ela está ali em condição de entrar, né, na barreira, entrar, ter contato com o sangue e se instalar nos nossos tecidos,
né? Então, assim, Exatamente. é muito, muito grave isso, né? E Isso, hoje muitas exatamente. pessoas, muitas crianças, muitos adultos têm essa condição, né, Jonathan e Raquel, de estar Se a com gente for essa... pensar, exatamente, se a gente for pensar como se, como se os nossos primeiros soldados já estivessem com defeito ali no corpo, né? Então, assim, eles não estão conseguindo lutar para fazer com que isso vá embora, né? E Sim, essa colinha que a gente tem entre as células ali também estão danificadas, entre aspas, né? Então, isso vai levando a todo um processo de inflamação, né? Uma resposta inflamatória, porque o corpo pensa, opa, tem uma coisa que não era para estar aqui, sim. né? Exatamente. E aí, quando isso se associa a outras condições inflamatórias, isso se torna muito mais grave, né? E, para surpresa de algumas pessoas, no Brasil a gente tem uma prevalência alta de sobrepeso e obesidade, né? Apesar de muitas pessoas acharem que isso não é algo tão real no Brasil, é sim, tá? Sim, E quando a gente fala de sobrepeso e obesidade, a gente também está falando de uma condição inflamatória, né, que quando se associa, né, a impermeabilidade intestinal, ao sobrepeso, a obesidade, ainda mais se tiver alguma outra condição, aí se pega a Covid, se gera fator todas essas condições genético, né? inflamatórias, fator genético, O sono inadequado, né? Então, a gente já vê que a pessoa vai pontuando, né? Literalmente, né? Você pergunta se bebe água, quase não bebe. Você vai ver o recordatório alimentar, quase não tem frutas e verduras, é aquela coisa bem rápida mesmo. Uhum. É totalmente estressante, sabe? O estresse, né? Não é interessante, né? Então, isso vai desencadeando, né? Quando vê a pessoa não dorme direito, aí o humor já modifica, a gente sabe, né? Que o intestino está ligado mesmo com a questão comportamental também, né? exatamente. Aí onde que eu quero chegar? Aí, para piorar tudo, a pessoa só consome alimentos pró-inflamatórios. Só consome não, né? Mas consome em grande quantidade os alimentos pró-inflamatórios, que vão estimular essa inflamação de modo que ela se potencialize ainda mais, né? Ela vai ficar extremamente potencializada e vai trazer uma série de malefícios para a saúde, né? Vai atuar, vai ocorrer lá no hipotálamo, vai desregular todo o controle da fome que nós temos, então a gente vai sentir mais fome, isso daí vai fazer com que haja também, a longo prazo, uma disfunção relacionada à resistência insulínica lá, isso daí vai fazer... A inclinação para depressão, né? Oi? A inclinação para depressão, porque Pra pegando depressão. aí o gancho do intestino, né? É no Exato. tecido do intestino em que a gente tem ali a maioria da secreção da serotonina, por exemplo, né? Que é muito responsável por esse ânimo, por essa vontade de viver, que a gente tem de acordar com disposição, né? E todo um mecanismo ali de recompensa, de prazer, né? Essa válvula aí tão importante na nossa vida que a gente precisa para começar o dia, né? E dizer, nossa, eu tô bem, tô disposto, vamos encarar, né? Vamos ser inspirador, vamos inspirar alguém. A gente precisa todo dia acordar e ter esse ânimo, né? De fazer a Exatamente. diferença na nossa vida, fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E a gente comprometendo essa maquinaria, né? Perfeita, né? A gente parando de produzir essas substâncias, a gente acaba facilmente chegando num quadro aí depressivo, né? Isso. Muitas pessoas elas estão com alterações na composição da microbiota intestinal, causando assim uma desbiose intestinal. Isso daí vai trazer uma série de consequências, porque hoje a gente já sabe que existe o eixo intestino-cérebro, está completamente ligado, não só com o cérebro, mas os nossos Sim. órgãos estão interligados, mas especificamente no cérebro. Vai ocorrer uma série de alterações, e isso vai fazer com que a pessoa fique mais estressada, vai fazer com que ela fique com um quadro de ansiedade muito maior. O que a gente está vendo no cenário atual, que as pessoas estão cada vez mais depressivas, cada vez mais ansiosas, né? E a composição intestinal, da microbiota intestinal, pode ter influência em relação a isso. Pode muito, Ó, né? a Pri Nutri, deixa eu só falar aqui do pessoal que tá... Ela disse que a live tá excelente, essa minha amiga que eu falei que é de Cuiabá.
E tem a Fátima Maria Bretas, ela falou assim que quer muito mudar a alimentação dela. E ela falou que tudo que a gente está falando está acontecendo com ela, que cada dia ela tem uma queixa, um ponto de inflamação. Muita dor, desânimo e tristeza. Isso vai acontecendo mesmo, né? Infelizmente, se a gente não der um break ali né, tudo nisso, né, acaba que, infelizmente, só vai desencadear mais sintomas, né? E a gente falando dessa questão comportamental, a gente estava falando de um estudo de 2011, né? Mas a gente vê de alguns camundongos, quando teve essa troca de fezes, fez esse transplante de fezes de camundongos mais agressivos para uns mais tímidos, quando a gente viu, o estudo mostra que os tímidos começaram a ficar agressivos, né? Então, a gente vê essa questão comportamental, né, em relação ao tipo de microbiota que essa pessoa carrega. Existe uma associação que nem é fraca, uma associação de média para forte já, realmente. Então, dica 1, através da alimentação a gente cuida da microbiota, que já mata aí grande parte dos problemas, certo? Isso aí. E aí já é uma forma de turbinar o cérebro, da gente partir para turbinar o cérebro. Cuidando, então, do eixo intestinal, cuidando dessa relação alimentação-intestino. Ou seja, o intestino tem que funcionar bem, né, gente? Para o cérebro funcionar bem. É a primeira relação que a gente tem, né? Exatamente. Exatamente. O intestino é fundamental para a gente começar a turbinar o cérebro. E aí a gente vai partir para outras questões também, que são os nutrientes, né? Que a gente precisa ter uma ingestão nutricional adequada, de modo que a gente consiga a produção de tudo aquilo que é necessário para um bom funcionamento do nosso cérebro, né? Formação de neurotransmissores, né? Para a gente, se tiver com um quadro inflamatório, para a gente reduzir, né? E tem alguns alimentos que não são muito interessantes, porque vai fazer com que piore tudo, né?